Oi, eu sou a Mabi e seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo é a parte 2 da continuação da viagem para Ametista. Bom, pessoal, esse é o segundo dia da viagem, né? E também vai ser o primeiro dia em Ametista do Sul. E aqui eu já estava arrumada para sair de Chapecó. E assim pegamos a estrada. 3h28 da manhã. Bom, e aí está a tão esperada cidade, Ametista do Sul. E eu já tenho muitos planos para fazer aqui. Ó, gente, quero encontrar um monte disso aqui, ó. Ó, o complexo lá que a gente vai uma hora. Lá embaixo. E aqui é Ametista. Então vamos se informar um pouquinho para poder seguir caminho por aqui. Uma eternidade depois. Aqui é o centro de Ametista e é onde o nosso hotel também se encontra. Aqui está a torre panorâmica, que é bem falada aqui na cidade. A pirâmide esotérica. Um local para meditação, pois sustenta o poder mágico dos minerais em suas paredes internas, e ela também simboliza a ligação entre a terra e o céu. E a pirâmide possui um centro místico mágico, e acredite-se que as orações feitas ali serão levadas diretamente às divindades. Aqui paramos para tirar umas fotos nesse letreiro e também para ver o resto da praça. Deu hora do almoço e já fomos ao restaurante Garimpo, um restaurante subterrâneo. E aqui nesse espaço, além do restaurante, tem um passeio pela mina e ao lado um museu e lojas também. E pessoal, a entrada é realmente muito bonita. Você se perde ali tentando ver as ametistas que estão ainda ali nessa mina. Bom, para entrar no restaurante você dá um nome, eles te explicam como funciona e te levam até a mesa. Vocês sabiam que dá para comprar essas mesas do restaurante? Muito legal! Aqui nesse espaço, que está separado por um vidro, acontece um dos passeios. Já aqui, fizemos esse passeio, né, com um guia que parava para explicar alguns pontos da mina e depois continuava o passeio até dar a volta completa. Grande, pequena, reta, torta, baixinha, vai dando variedade de tamanho e formação. Dentro delas, elas são ocas. Por fora verde, dentro delas são ocas, dentro está as pontinhas das ametistas. Ela pode ser um roxo fraco, ela pode ser um roxo escuro, ela pode ser pontas brancas, ela pode ser maior ou menor aquelas pontinhas dentro ali. E por isso que eles fazem um furinho para eles examinar, para depois na hora de vender saber que qualidade de pedra eles encontraram. E eles vão então trabalhar bem com cuidado, bem manual, usando uma talhadeira, uma marretinha, desprendendo ela dessa outra pedra com cuidado para não quebrar. Uma vez que eles conseguirem tirá-las inteiras, sempre vai ser mais lucrativa na hora da negociação. E eles trabalham com aquele martelete. Aquele martelete é a ferramenta de trabalho deles para eles procurar as ametistas. Eles fazem perfuração com o martelete, carregam essas perfurações com uma pólvora caseira, quebram esse basalto aos poucos com pequenas explosões bem calculadas. Se tiver alguns diodos aí, com certeza vai aparecendo. E esse processo de quebração com explosões é só até encontrar ela. Depois que encontrou, já não vão quebrar basalto pertinho dela com explosões para não quebrar ela. E vão trabalhar bem manual para... Essa é a loja do espaço. Nós passeamos um pouco ali na área mesmo e depois fomos ao museu. Aqui também tivemos um guia nos acompanhando e explicando um pouco sobre cada pedra.
somatórios das 7 cabeças, que estão todas revestidas com a pedra ametista, base toda achatada e presença também dessas pedrinhas brancas ali dentro. Essas duas proporções, 99% de ferro e 1% de níquel. Bom, depois do museu você segue seu caminho sozinho para as lojas subterrâneas. E pessoal, eu aproveitei para tomar um champanhe para comemorar que eu me formei, né? Conhecemos outras lojas como essa de chocolate, frios e também cerveja. Depois de conhecer, nós fomos em busca de lojas para fazer mais compras, é claro. Muitas comprinhas. Olha aqui, ó, um spoiler. Aqui já estava de tarde e nós se arrumamos para ver o pôr do sol. E depois aproveitamos o fim da noite para tomar um sorvete. Bom, pessoal, aqui já é outro dia e separamos esse só para uma coisa. Sim, foi para passar um dia nesse complexo maravilhoso. Bom, aqui é a entrada e você ganha uma pulseira, onde tudo que você compra deixa registrado nela e depois na saída você pagava. Por hoje, ó. Olha que maravilha! Bom, gente, agora eu vou relaxar aqui, então fiquem apenas com alguns vídeos que eu fiz do local. Ó, aqui é um barzinho com porções, aqui uma sorveteria. Olha que fofo. Aqui chegou um momento também muito esperado, que era entrar nessa piscina térmica dentro da mina. Depois de aproveitar, fomos almoçar no restaurante subterrâneo também, só que no Belvedere. Após o almoço e depois de descansar, ficamos aqui nessa piscina até a gente não querer mais, ou seja, até o parque fechar, e depois voltamos para o hotel. Arrumamos e fomos ter uma experiência na vinícola. Então, acompanhe aí um pouco da fala da guia. Ali dentro é onde a nossa loja, né? Onde a gente comercializa. O nosso passeio, como foi dado um spoiler para vocês, a gente vai fazer dentro de uma mina desativada, onde a gente reutiliza o espaço para fazer a maturação dos nossos vinhos. O que um vinho gosta, né? Se não um ambiente escuro,
pouca luminosidade, úmido e a temperatura entre 18 graus, né? 18, 17 graus. Então, o ambiente ótimo para isso. Essa mina, ó, já vai mudar a temperatura. Sim, já mudou. Essa mina, ela teve início às extrações dela lá em 1970. Então, faz 55 anos que ela já está aberta. Mas em atividade, ela ficou durante 35 anos. Então, foi iniciada lá em 1970, em 2005, tiveram que fechar ela porque houve o encontro de duas minas. O que significa isso? Antigamente não era mapeado, o pessoal ia tocando, né? E como essas tocaram em linha reta também, acabaram encontrando com outra mina do outro lado do muro. Então, dois trabalhadores, né, se encontraram. Então, como não tinha o que extrair mais dos lados, nem pra frente, né, foi desativado. Então, foi uma mina muito boa de extração, então ficaram muitas ametistas ainda para trás. No momento que ela foi desativada, todas as minas, quando elas são desativadas, é um decreto municipal. Não podemos mais extrair mais nada daqui. Então, vai ficar agora para a história dessa mina, todas essas ametistas. Então, antigamente, o que o pessoal focava? Era em exportação. E para exportação, eles queriam elas inteirinhas. E quando elas quebravam, na hora da extração, elas perdem mais da metade do valor comercial. Então, como tinha bastante, eles iam tocando, né? Explodiam, quebravam as ametistas e eles deixavam para trás, né? Em 2009, então, os proprietários aqui da vinícola iniciaram com a produção de vinhos. Então, eles pensaram, né? Em 2005 desativou, eles iniciaram... Deve, claro. Pode, fica à vontade, claro. Tirar Sim, uma- sim, fica à vontade. Uma foto pro... Eles pensaram, então, para gravar também, fica à vontade. Ah, tá. Eles pensaram, por que não uma mina, né? Para fazer a maturação dos vinhos. Então, conforme nós formos andando, está aqui todas as caves com o nosso estoque. Tanto o estoque em maturação quanto o estoque a nossa adega natural, né? Então, vocês conhecem as variedades? Já ouviram falar na Taná? Sim. Já, né? Então, ela é originária lá do Uruguai. E das varietais, que são as variedades, né? Nós temos 11 variedades. Das varietais, foi a que mais se adaptou na nossa região. Tanto que aquela plantação, depois, quando nós saímos, vamos ver de novo. Aquela plantação, quando vocês chegam, é Taná, que a gente tem a amostra. Então, ela tem 6 vezes mais resveratrol. Faz muito bem pro coração, pra pele. Ela é conhecida... ela é conhecida como uva da longevidade, né? Por ter bastante concentração do tanino também. Tanino é aquela sensação de amaro no paladar, né? Aquela liga, espécie de liga. Então, ela vai trazer vinhos mais encorpados. Temos tanto na linha Ágata do Fogo, 12 vezes de Baris, Ágata, 6 vezes de Baris, e a linha edição especial, 10 anos, que depois eu vou comentar com vocês lá no salão. Foi uma edição limitada que nós tivemos, foi uma safra especial, então... E aqui o que é? Aqui é uma das galerias, tem um ventinho, né? Gostoso. Vamos iluminar para não ficar na curiosidade. Claro, pode pôr a lanterna. No total, com as ramificações, ela possui 4 quilômetros. Então, conforme a gente for andando, vamos... E por conta, né, como eu comentei com vocês, por conta desse decreto, é por lei, né? Então, a gente não extrai mais nada, vai ficar mais comum. Então, é a elaboração do espumante no método Champenoise. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Champenoise é o mesmo método do champanhe, a gente não fala do champanhe lá na França, né? Então, a gente faz a elaboração do vinho base, o chardonnay, a primeira fermentação do vinho lá na indústria, né? A gente adiciona a levedura e o açúcar dentro dos tanques, fazemos o engarrafamento, trazemos para os pallets, assim, viradinho, porque a gente vai querer induzir a uma segunda fermentação aqui dentro da garrafa. Então, a gente vai deixar ela viradinha assim para baixo, estão vendo que elas estão demarcadinhas assim? Porque todos os dias vai vir uma pessoa e vai dar o giro de 1/4 nessa garrafa, assim. Para a levedura induzir nesse processo, a levedura consumir o açúcar, criar o gás carbônico, então induzir essa segunda fermentação aqui dentro. Depois desses 90 dias, girando, 90 giros, né?
ela vai estar pronta e então decantada, aqui a sujeirinha vai estar toda decantada, porque isso aqui é todo misturado, então ela vem turva, né? Uma bebida turva. Decanta, ela fica líquida assim, líquida visível assim, né? E uma espumante in natura, base Chardonnay. A gente leva para a indústria de novo, adicionamos numa máquina de água e álcool, onde a gente vai congelar só o gargalo. Fazemos a extração dessa sujeirinha que decanta. Então, a gente não congela ela inteira, porque ela cria no mínimo 3 pressões atmosféricas numa espumante, né? Então, você não explode. A gente retira só o que decanta aqui, mantendo todo o resto do líquido aqui, o gás carbônico, e adicionamos o licor de dosagem. Então, esse licor de dosagem vai definir se ela vai ser brut ou demi-sec. Então, para brut é um tipo, para demi-sec é outro. Então, moscatel já é um processo totalmente diferente, porque a moscatel é elaborada com uvas moscato. É mais doce, enquanto a demi-sec já é um meio termo, né? E a brut é um pouco mais seca. Aqui ela nos apresentou alguns vinhos e champanhes. Para os tintos. Então, tanto os rosés quanto os brancos não passam em maturação aqui no carvalho, apenas os tintos, né? A gente ocupa eles até o 4º ano de uso, porque depois desses 4 anos eles ficam neutros. Então, a gente deixa os vinhos aqui para agregar aromas e sabores. Então, depois desses 4 anos, eles param de trazer aromas, sabores. Aí, depois disso, a gente faz a revenda para destilarias. O pessoal continua com uísque, cachaça, que não necessita de barris, assim, de primeiro ano, né? Porque quando a gente compra um barril de carvalho, das tonharias, eles vêm com uma tosta dentro deles. Então, na hora da fabricação, ele está com fogo dentro dessa madeira dentro do barril, né? Que vai ser, as nossas exemplos. Com essa tosta, vai ser mais intenso esses aromas que vão desconectar no vinho. Então, a gente deixa para primeiro ano de uso a linha Ametista Ruby, que é o nosso blend, o Ágata Negra, Ágata de Fogo, que tem as varietais, e a edição limitada dos 10 anos também passou em barris de primeiro ano de uso. Então, exemplo, o Ágata, que passa 6 meses, daí já pega barris de segundo, terceiro ano de uso, que daí já vão ser vinhos. Aqui nós conhecemos um pouco dos vinhos e depois fomos para a degustação. Foi uma experiência encantadora. Saímos e fomos fazer o quê? Tomar um sorvete. Bom dia, pessoal. Então, hoje é o nosso último dia aqui em Ametista. E nós já arrumamos a mala para poder ir embora. E aqui se despedimos de Ametista. Foi uma experiência maravilhosa e eu com certeza vou voltar. E não me arrependo de ter escolhido como presente de formatura essa viagem. E agora vamos para o nosso próximo e último destino. Mas antes, claro, fizemos uma parada em Joaçaba para dormir e também aproveitamos para fazer um pequeno passeio antes de ir para o hotel. E, gente, as ruas são pequenas e complicadas. Deu um medo de bater o carro. Vimos esse lugar no ponto mais alto da cidade e descobrimos que é um local construído em homenagem ao Frei Bruno. Vocês conheciam?
coisa muito boa. É, exatamente. Só se for um carro muito bom, muito, né? Uma Toyota mesmo, um Volvo X90. É, Já mostrou que é um dos melhores carros, né? ver aquele carrinho simplesinho da Mariana lá. Bom, aqui já é outro dia. Dormimos, tomamos um ótimo café da manhã e partimos para a nossa última parada. Então foi isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Então fiquem atentos ao próximo vídeo. Até a próxima!